cuidar dela. É verdade, pastor? Tem, no nosso dia de hoje tem. Você vai em lugar aí, tá assim agora, você sobe no monte, derrama o óleo, 300 reais, eu sou pastor hoje. Não, hoje eu sou... Não, pastor, é que eu vi no Facebook fulano de tal pregando. Ele nem escuta o pastor dele, rapaz. Ele não para sentar para aprender, não. Ninguém quer sentar para aprender como cuidar da vinha. Todo mundo só quer direto colheita. Direto. Ninguém quer sentar lá para falar, ó, planta assim, ó, quando você for aduba assim, para colocar, ó, planta assim, o tempo que vai crescer assim. Ninguém quer sentar para aprender. Por exemplo, no nosso dia, ninguém quer ouvir a palavra, ninguém aceita a correção. Vai corrigir alguém hoje. Hoje, Compromisso. Ele sai hoje e vai para outra igreja. Isso mesmo. Aí vai a culpa do pastor. Não, que o pastor lá era assim. Eu tenho sempre o costume de dizer isso. Desde o começo, desde quando eu converti. Eu não sei nada. Aprendo todo dia. Estou aqui aprendendo com vocês, como sempre. Eu diminuo, quem aparece é o Cristo, né? Sempre a gente conversa isso, né, Vitor? Então a Bíblia diz que quando Jezabel chegou lá e viu o semblante dele, fala, não, fique tranquilo. Pode comer, pode beber, fique feliz, fique alegre. Que a vinha vai ser sua. A Bíblia diz que vão levantar 2 filhos de Belial, 2 testemunhas, falar, pega Nabote, leva ele no meio da cidade, acusa ele na frente do povo, e lá fora, então, dentro se acusa, lá fora se mata. Dentro se acusa, lá fora se mata. A pergunta que eu quero fazer é, por que Nabote não se defendeu das acusações? É uma pergunta que eu fiz para Jesus Cristo. Senhor, eu me defenderia. Não, não foi assim que funciona, não. Aí Nabote deu ensinamento para mim. O próprio Cristo, melhor dizendo. Mostrou algo interessante que eu não tinha visto. Ele falou, se Nabote tivesse se justificado, parecia que ele teria culpa. Mas até depois de morrer, a promessa continua de pé e não vou tomar posse daquilo que está sobre a vida da sua família, da família do pastor, da família do irmão Vitor. Nós podemos, Deus nos levar, mas a vinha continua lá e alguém o Senhor vai colocar para continuar dando seguimento. Então a pergunta que eu faço mediante a isso, porque hoje as pessoas querem dar explicações das atitudes que toma. O pastor, você que é pastor, eu que sou pastor, nosso irmão Vitor, às vezes as pessoas querem explicação da gente. O Senhor manda tomar decisão, põe fulano de banco que está fazendo isso. Ah, vocês têm que dar explicação, porque hoje está assim. Parece que você é a ovelha, você é o pastor que tem que ser direcionado pela ovelha, não é mais o pastor que direciona. Então a pergunta que eu quero fazer, qual o tipo de experiência, qual o momento que vocês passaram de falar, rapaz, o negócio não foi brincadeira, não, se levantaram grandemente para querer corromper, né, o ministério de vocês, para querer inventar uma inverdade sobre a vinha de vocês, sobre o lar, sobre o ministério, sobre a sua vida com Deus. Se vocês dois já tiverem esse problema. Isso aí é normal na nossa vida, né? Isso aí é... Todo mundo. Todo cristão, né? Não sou nem pastor, né? Todo cristão. Passa um pouco por... Eu respondo a como pergunta líder, né? Como líder, sim, mano. como Eu respondo a pergunta do pastor, por que Nabote ele não... Se defendeu. Ele não se defendeu? Um texto que está em Mateus 16, 25. Vamos ler. Diz assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, ou por amor a mim, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, assim, como eu tenho essa visão de que Acabou de ser uma revelação. a nossa herança é a salvação, né? Como o pastor Luiz também citou aqui, de que forma eu mantenho a minha vinha, como eu tenho essa visão que a minha herança, que eu estou zelando e cuidando, é a minha salvação, essa é a minha vinha, pelo menos para mim, essa é a minha vinha. Para todos nós. Podemos colocar de vários ângulos. Isso. Eu entendo que Nabote ele recebe a vinha de quem? Dos pais. Nós recebemos a salvação através de quem? Jesus. Jesus é o único meio de salvação da nossa vida. Só que as pessoas não entendem que a mesma salvação que eu recebo, que eu ganho, que eu sou presenteado com ela, eu posso perder ela. Então, para eu não perder a minha salvação, para eu não perder a minha vinha, já que eu recebo ela, eu ganho ela, né? Assim como Nabote ganhou dos pais dele, como é que eu faço? Como é que eu mantenho a minha vida? Como é que eu cuido da minha vida, da minha salvação, já que eu posso perdê-la? Aí eu vou lá em Efésios, capítulo 1, versículo 14.
né, que a partir do momento que eu recebo minha salvação por meio de Cristo Jesus, eu sou selado. Que maravilha. E quem é o meu selo? Se chama Espírito Santo. Glória. Então, se eu recebo a minha salvação, que é a minha vinha através de Cristo, para mim poder manter ela, é através do Espírito Santo. Então, respondendo a pergunta do pastor, por que Nabote ele não responde? Ele não procura, assim como Misael, Ananias e Azarias, né? Quando Nabucodonosor olhou para eles e falou, vocês não vão falar nada, eles olham para aquele rei e falam assim, ó, nós não temos que te responder nada. Pois o Deus ao qual nós servimos, Ele nos livrando, Ele é Deus. Ele também não nos livrando, continua sendo Deus. Não precisa responder. Então eu respondo a sua pergunta com esse texto. Jesus está dizendo, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perder, meu irmão. Porque eu não posso me salvar. Mas quem por amor de mim morrer, aí sim, vai conseguir salvação. Eu penso também, eu consigo enxergar também por outra perspectiva. De alguém que estava disposto a morrer por isso, ele sabia, sabendo a conduta do rei Acabe, de Jezabel, ele sabia que ele estava forte. Rapaz, tá tremendo. Ele sabia, então assim, até mencionando como o pastor falou, também a questão de quebra de princípios, né, de negociar os valores, eu acho que na questão também de Nabote, ele também foi um exemplo a ser deixado. Porque a gente precisa se preocupar com isso. O senhor falou no começo sobre essa questão de plantar e muitas vezes a gente não vai desfrutar daquilo que estamos plantando, né? Então, vamos imaginar aqui, conjecturar que Nabote, ele, com a sua atitude, dele não questionar, dele simplesmente morrer para não quebrar esse princípio, que exemplo que ele deixou para a geração dele? Maravilhoso. É forte, pastor. Para quem vem depois dele. Para os familiares dele, porque era herança da família, né? Era herança da família. Então, que exemplo que ele está deixando? Uma vez que ele negocia aquilo ali, ele está dando um mau exemplo também para a geração dele, para a família dele, para a parentela dele. Então, ele não aceitando e não questionando, ele estava falando assim, ó, eu estou disposto a morrer para os nossos princípios, estou morrendo para não que a herança da minha família ela não se perca, da nossa família, da nossa tribo. É forte demais. E que isso sirva de exemplo. Né? Isso sirva de exemplo. A morte dele é como se ele estivesse olhando assim. Então a pergunta em cima da sua pergunta, que exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos, para a geração que está vindo aí? Se o evangelho, se a gente está negociando o evangelho, está negociando a palavra, que exemplo nós estamos deixando para os que estão vindo? Eles estão vindo, acho que John Wesley que falou, né? O que uma geração ela tolera, a outra abraça. Como que eu vou em cima da resposta do pastor. O pastor Paulo disse assim: nós somos uma carta lida pelos homens. Ele não está falando de dom, capacidade de pregar ou a maneira que Deus usa. Ele está falando de caráter. Nabote tem um caráter tão reto que ele falou assim: você pode contar mentira de mim, você pode se levantar contra mim, falar tudo que você quiser de mim, mas na vinha você não vai tocar, independente que eu esteja aqui ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio texto vai mostrar que quando coloca ele, e as acusações são impostas, ele vou duas testemunhas dizendo, ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Ou seja, contra Deus e contra o rei. Deus sabendo que Nabote é inocente e o rei inventando uma inverdade. Aí algo chama a atenção, falando que o pastor falou de exemplos. Os exemplos de hoje é que você entrega a vinha para não perder a amizade. Você entrega a vinha para não parar de falar com o fulano ali. Exatamente. Que hoje acontece no nosso meio muito. Exatamente. Então, o maior é quando o apóstolo Paulo falou isso, eu guardo isso no meu coração. Quando as pessoas olham para a gente, eu preciso entender, rapaz, pastor homem de Deus, pastor homem de Deus, pastor homem de Deus, eles têm que ver Cristo em nós. Ver fruto em nós. O que a videira, Cristo, que a videira central, nós somos os ramos, estamos nele, estamos produzindo através dele. Árvore nenhuma produz por si só. Espiritualmente falando, o ser humano, ele não consegue produzir por si só. Ele só se produz através do Espírito Santo.
Algo que o papai falou, ó, vou para lá preparar o lugar, vou preparar o campo lá para vocês, né, preparar o lugar assim onde vai ser morada de vocês, mas enquanto eu preparo eu vou deixar o Espírito Santo aqui. Ele é consolador, intercede por vocês por gemidos inexprimíveis, 24 horas por dia ele está aqui. O Espírito Santo, ele produz nós frutos em que a lei não consegue impedir. Paz, longanimidade, bondade, fé, temperança. Não há lei contra isso. Mas contra a carne é lei. Adultério, lascívia. Há lei sobre isso. A Bíblia diz que depois que acontece isso com ele está no meio, ele é apedrejado, né? Ele é morto. Aí você vê. O profeta é levantado não é no momento de alegria. O profeta é levantado em momento de dificuldade. Deus levantou você, o pastor Mateus, levantou o pastor Michel, levantou o irmão Vitor, levantou a mim, para nós levar a palavra e envia que está pegando fogo e não está produzindo mais frutos. Envia que já foram vendidas e Deus está querendo restaurar de novo. Vou falar, não, quero levar salvação para essa casa, levar salvação para essa vida. E você é o instrumento, eu sou o instrumento. E quem é o profeta hoje que quer ser levantado para levantar, botar o dedo na cara e falar do pecado? Sabe como eu aprendi isso, pastor Mateus? Uma vez que eu fui pregar numa certa igreja, muitos anos atrás, que a gente tem um costume de aplausos. Ô varão, nossa, foi forte. E quando Deus começa a revelar os segredos? Isso aconteceu comigo, foi uma experiência própria. 1 Reis, capítulo 17. Elias, o tisbita, de um dos moradores de Gileade, vai lá e fala para Acabe que não vai haver chuva. Primeiro encontro. Você vai ver que, você vai descer lá pro Querite, você vai beber, eu vou mandar os cabos te alimentar, Elias. 1 Reis, capítulo 18. Vai lá e volta e fala para ele que vai haver chuva novamente, a terra vai voltar a produzir, porque a fome era tamanha. Segundo encontro. Já voltou lá o segundo encontro. Depois que isso acontece, ele vai lá, reúne 400 profetas de Baal, 400 de Aserá, sobra um monte. Ali para mostrar, ou vocês são a vinha de Cristo, ou vocês não são a vinha de Cristo. O pastor Michel colocou como simbolizando o povo de Israel como a vinha do Senhor. Aí ali vai testificar o povo, ele faz a oração, fogo do céu, maravilha. Conserta o altar, o fogo cai. Aí depois que isso acontece, ele vai se esconder dentro da caverna. Por causa que ele ficou com medo. Falou, Senhor, está matando todos os profetas, ainda 7.000 ali, se levanta, come, bebe, vai que a sua caminhada é longa. Aí nós vamos ver lá no texto, no primeiro texto que nós lemos agora, 1 Reis capítulo 21, que quando ele morre, Acabe vai descer, a notícia chega no palácio dizendo, ele morreu, a vinha é sua. E aí me chamou a atenção, pastor. Agora que nós estamos, a vinha é sua. Agora, Acabe, Nabote, pode ficar feliz. O Acabe melhor dizendo, pode ficar feliz. Porque, pode descer lá, a Bíblia diz que a palavra veio. Elias, desce lá, porque Acabe está indo tomar posse, não tomou. Está indo tomar posse. E levantou um profeta nesse quarto encontro com Acabe. Você percebe que nem o presidente, nem a mãe, nem o pastor presidente, se tiver que falar a palavra para que a vinha seja sarada, você tem que falar. Se você tiver que falar para que alguém não perca a sua vinha, não perca a sua salvação, você tem que falar. E hoje os profetas não falam, pastor. Não fala, mas eles não falam por causa que está escrito aqui no versículo 20. Né? Olha só quando Acabe encontra com Elias. Acabe perguntou a Elias, então meu inimigo, você já me achou? Porque quem fala a verdade, hoje, ele é tido como inimigo. É verdade. E aquilo que o pastor estava falando no começo. Às vezes a gente não quer ser mal visto, não quer ter inimigos. E se em nome da verdade a gente tiver que ter inimigos, a gente precisa ter inimigos. O Elias não era inimigo. Ele só falou a verdade para Acabe. Em todos esses textos que o senhor citou,
Ele só falou a Só verdade falou a pra ele. Só que Acabe estava acostumado com a mentira. Ele estava Se acostumado. você vê no capítulo verdade, 22, quando ele chama o rei Josafá, né, para batalhar contra a Síria, ele ouve todos os profetas, né, que é quando a morte dele vai acontecer. Fala isso aí não, né? Isso aí não fala bem de mim. Você vê? Isso porque, se você ver, a Bíblia diz que depois dessa ameaça que Elias faz para Acabe, né, dizendo que você vai morrer. Os mesmos cães que lamberam o sangue de Nabote lamberá o teu e o da tua família. O filho dele morre de uma queda, o outro Jeú mata o seu filho, os cães comem, né, a sua esposa. Mas a Bíblia diz que Acabe ele sente o impacto da mensagem lá no final de 1 Reis 21. E a Bíblia diz que ele fica 3 anos quieto. Ele fica quieto e sossegado, tá lá. E você vê que, ó, o pastor fala ali, ó, tido como inimigo, mas no versículo abaixo ele fala assim, não é inimigo, você se vendeu e começou a fazer o mal. Então, peraí, o rei se vende, Nabote não se vende. Ó como é que é a questão. Tá escrito. Você se vendeu, Elias falou para ele. Acabe, você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por conta da sua mulher. É o que a gente está falando. Por conta de quem? Que por conta de amizades. E Jesus falou o que para os discípulos lá em João, capítulo, se não me engano, é 15, se não me engano. Quando Jesus está chegando já no fim, que ele vai se entregar na cruz. Jesus falou, ó, o mesmo mundo que me odiou, odiará vocês também. Mas aquele que escolhe ser meu amigo se torna inimigo do mundo, né? É por isso que Paulo, a todo instante em suas cartas, ele está dizendo assim, ó, da forma que eu fui crucificado com Cristo, e o mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo. E já não vivo eu, mas Cristo que vive dentro de mim, né? Então, Acabe, a pergunta que eu me fiz quando eu li essa mensagem é: quem nós somos perante a vinha? Nabote ou Acabe? De que forma nós olhamos a herança ou a vinha que Jesus colocou em nosso mundo? Qual é a forma que nós estamos olhando? Que de maneira nós enxergamos? Porque, ó, o adversário ele tenta corromper 3 esferas do cristão: mente, corpo e alma. Então o que acontece? Com Acabe e já com Nabote não aconteceu. Olha como que é algo espiritual. Acabou de descer do céu, só vou compartilhar. Se é mente, corpo e alma, a gente percebe que as pessoas Acabe se deixou se corromper. Mente, a alma e aí o espírito estava morto. Como assim, pastor? O espírito morto? Porque o espírito que nós falamos não é Espírito Santo. O Espírito do Não homem. é Espírito do homem, não é Espírito Santo. Então, quando ele se vendeu, por quê? A mente não é mais de Cristo. A alma não tem acessibilidade, o ouvido já não escuta. A visão já foi perdida. Então, ele não consegue mais compreender. Ou seja, ele perdeu comunhão, ele se vendeu, perdeu toda a acessibilidade de ouvir a voz do Senhor. E a vontade, ele não tente mais a vontade de seguir, no sentido que eu falo. Por causa que, se a gente não vê Cristo, não enxerga Cristo, não sente o Cristo, é que alguma coisa está errada com nós. Em algum momento, foi como você acabou de dizer, como a gente se vê perante a vinha, Acabe ou Nabote. Aí, Nabote já tem uma percepção diferente. Receberás. Estou em Cristo. Minha alma não está aflita, estou em paz. Isso que eu tava O Espírito continua em pé. É melhor você morrer em paz, Em paz, qualquer coisa. tranquilo, assim, quebrar o princípio, do que você ter uma morte atordoada. É a pergunta que deve permear o nosso pensamento, o nosso coração nessa noite é essa. Se nós morrêssemos hoje, será que morreríamos em paz, sabendo que não nos vendemos, não vendemos a nossa vinha, não vendemos a nossa herança, não negociamos os princípios do Evangelho de Jesus Cristo? Acho que todo pregador, todo pastor, todo cristão tem que se fazer essa pergunta. Todos os dias. Tem que se fazer essa pergunta todos os dias, tem que fazer essa pergunta. Todos os dias. Verdade? É verdade, é verdade. E vendo várias perguntas de vocês aí, parece que uma coisa vai se encaixando na outra, né? Quantos de nós aqui está disposto a
a dar a vida por Cristo. Morrer pelo nome da verdade, né? Da verdade. Porque é o que, como o pastor mencionou, a gente ao levar a palavra de Cristo, muita coisa vai se voltar contra a gente. Porque o mundo enxerga de outra forma. É como você falou, como a gente está enxergando a vinha? As pessoas, é o que eu falei pro pastor Luiz quando a gente estava vindo para cá. Infelizmente, as pessoas elas não querem viver o processo. Elas só querem viver o propósito. Só que não tem como você viver um propósito se você não quer aguentar o processo. Não existe isso. E eu creio que muitas pessoas no meio do caminho se desviam. Porque acham que é mais cômodo, é mais fácil. Só que aí o preço é o preço do rei aí nessa condição. Ele meio que procurou fazer o que aos olhos dele era melhor para agradar a mulher E é o que perdeu muitos sua vida, fazem, né? no caso dos outros. E Aceita perdeu se sua vida. corromper, né? E aí me remete à passagem de Judas, por exemplo. Ele andava com Jesus, ele via os milagres de Jesus, ele presenciava tudo que Jesus fazia, e ele se corrompeu, se vendeu por algo que ele achava que ia ganhar, e no final das contas ele perdeu. E ver nessa passagem aí, eu citando o que o pastor Michel ele acabou de falar aqui, eu tenho para mim que a maior consequência de quem morre sem Cristo, né, olhando para diversas passagens dentro da Bíblia Sagrada, lendo aqui Apocalipse 20, versículo 10 diz assim, ó: o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, na minha visão, na minha concepção, pastor Luiz e todos os irmãos que estão aqui, né, o maior tormento de quem passar a eternidade, porque há duas eternidades, né? A da vida eterna e a do tormento eterno, né? E nós escolhemos aonde nós iremos passar. Mas, como o pastor Michel citou aqui, o nosso irmão citou sobre Judas, para mim, pelo menos na minha visão, o maior tormento de quem vai passar a sua eternidade no tormento eterno é a memória. A consciência. Consciência. É aquilo que eu falei, né? A gente olha para Nabote, ele não abriu a boca, né? Como foi, a Bíblia não relata pelo menos que ele se justificou. Porque ele sabia para Mas- onde ia. Claro. E a consciência, e dele não quebrar o princípio, dele não vender a sua herança. Ele Isso estava em paz, né? Ele estava em paz, Ele cara. estava em paz, ele então... Eu acho que, e como o pastor falou, eu acho que o pior tormento, acho que no inferno será o da consciência. Da De memória. você, da sua memória, de você saber o que você fez, saber que você tá ali, Que um dia alguém pregou para porque você a um dia alguém verdade pregou, porque e você chamou aquela pessoa E de digo chata. mais ainda, às vezes, por você reconhecer os princípios, por você vivenciar e você quebrar. Isso. Só para finalizar aqui, a hora passou, mano, vai dar 10 horas. Olha como que é algo tão maravilhoso. Então, melhor, quem olha para o palácio, não se deixa se corromper. Mas quem está no palácio, está de olho na vida, porque sabe o valor dela. Só sabe o valor quem trabalha, quem constrói. Eu sei quanto vale. Você sabe quanto vale. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Preço de sangue. E Jesus falou, ó, o que eu vou comprar para você, eu vou comprar algo maravilhoso. Aí Jesus se entrega. Ó, tô indo. Vou deixar o Consolador aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, fale com ele. Mas não troque, não venda, não negocie, não barganhe. Porque com Jesus é sim, sim ou não, não. Ou a gente serve, ou a gente cuida da vinha, ou a gente zela, ou a gente toma cuidado para não perdermos, como já foi dito, no texto pelo apóstolo Mateus, a nossa salvação. E todo dia nós temos que ir cuidando. Todo dia a gente cuida. A gente ora, a gente consagra, a gente jejua. A gente vigia. Essa é a parte difícil. E é a mais difícil. Porque Ó, essa é a parte difícil. Eu acho a parte mais difícil. Porque assim, vigiar e orar. Tá perguntando, Jesus, por que não é orar e vigiar? Porque quando a gente vigia,
com as palavras se fortalecemos na oração. E quando a gente fortalece na oração, o inimigo se investe muito mais para que nós não vigiamos. Nós tomamos uma atitude desagradável perante o Senhor. Por isso que vigiava primeiro. Nabote teve todos os cuidados com a vinha que foi colocada em suas mãos. Eu não sei quanto tempo ele cuidou. Não sei quantas vezes ele plantou. Não sei quantas vezes ele teve que lidar com alguém que foi roubar alguma coisa para tentar entrar na tua vinha. Mas o rei estava de olho. E o mundo todos os dias. Você está me ouvindo aí? Todos os dias o adversário está de olho em como a gente anda com Cristo, não com aquilo que a gente tem ou a forma que a gente veste. Todo dia ele vai vir com uma proposta nova, pastor. Certeza. Pastor Michel, todo dia uma proposta nova para mim, uma proposta nova para o Senhor. E por que nós não somos vendidos pela proposta? Por que nós não aceitamos? Por que o coração não se enche? Porque toda vez tem alguém lá. Não, filho. Melhor não. Nós entendemos o significado. Nós compreendemos o da vinha. significado da vinha. Nós temos o valor aqui. Não é financeiro. A salvação já foi paga. Jesus já pagou o preço. Já foi pago. Para nós sermos salvos já foi pago. Só que tem gente que não dá valor. E acha que vai ser salvo, pastor. Como um monte que eu vejo por aí. Então, para Acabe a vinha tinha preço, mas para Nabote ela tinha um valor, né? Aí O valor da o que ele herança. falou? Aí ele No fez. podcast passado a gente comentou muito Qual a sobre isso. diferença do preço pro valor? Entendeu? Tem um pastor que dá, eu não lembro o nome agora, ele fala assim, ó, quem tem preço não tem valor. Isso mesmo. Você viu? Então, Jesus ele não quer que nós olhe para a vinha e veja preço nela. Jesus quer que nós olhe para a vinha e veja valor. Enxergue valor nela. A gente não Porque pode. é isso que a salvação E sabe o que é tem mais pra nós, né? interessante? E aí é interessante a gente falar e mencionar. Só sabe o valor quem recebeu. Isso mesmo. Quem não recebeu Aí sabe. nasce. Aí nasce. Só sabe o valor que recebeu. Por quê? As pessoas querem colocar preço nos outros. Eu Isso. não posso colocar preço nos outros. Esse é o valor que o pastor tem. O senhor falou no começo, né? Ele recebeu como herança, né? Era uma herança. Como nós Ele não recebemos. trabalhou. Assim somos nós no Evangelho É. de Jesus. Não sofremos nada. Sofremos nada. Não, mas nós não trabalhamos, né? Porque é de graça. Foi nos dado de graça. Mas não é de graça. Mas não é de graça. Teve um valor. Foi nos dado de graça. Mas não é de graça. Foi nos dado de graça. Nós não pagamos por isso. Isso. Alguém pagou Alguém por pagou por nós. E, Perfeito. aí, e esse Porque valor. nós recebemos perfeito. essa herança, Perfeito. nós sabemos o E valor esse dela. valor está lá em 1 Pedro 1, 18 ao 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e perfeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Esse era o plano salvífico de Deus. Eu já ouvi pessoas olhando, até mesmo pregando em cima do altar, dizendo que Jesus ele foi um segundo plano. Que Deus ele tentou através de Noé com o dilúvio, através dos patriarcas, né? Através dos juízes, dos reis do tempo monárquico, dos profetas, e como não conseguiu através de nenhum, chutou Jesus. Vai lá, é a minha última. Não é. Nós vemos que se você abrir em Apocalipse 13, 8, vai estar escrito também isso. Jesus, o cordeiro que foi morto antes mesmo da criação do mundo. Tudo foi criado por ele através de uma Então ele já estava lá em morto Gênesis que antes fala que é o mesmo. proto-evangelho já, né? Isso. antes da fundação do mundo. Ele não foi morto na cruz, ele não estava morto na cruz, não, ele estava morto antes de tudo existir, né? Esse porque sempre foi o plano salvífico de Deus, né? Não tem como a gente falar que não foi desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Senão, se a gente falar isso, a gente vai limitar a onisciência grandeza, de Deus, a onipotência. a soberania de Deus e todos os outros valores que Deus ele tem, né? Desde já eu quero agradecer. Né? A gente fechar no contexto aqui, a conversa que nós já até meia-noite, aquele que está aqui, o mistério é que já até meia-noite. A gente sabe que os irmãos têm responsabilidade, nós também temos horário. Que Deus possa abençoar a vida do pastor Michel, a vida do pastor Matheus, meus Amém. amigos. Amém. Amém. De Deus. Vocês é tocha de Deus, vocês é bênção. Né? Eu queria agradecer. Pastor Renilson, que sempre está conosco aí, nos ajudando aí. Né? Vai ter outras vezes para vocês virem para cá também, para estar Amém. conosco aqui. Que Deus possa abençoar, que ela está orando para a vida. Não dá beijo para minha esposa, né? Senão o problema, né? Não dá para ela. Não dá beijo para minha esposa, né?
Esse cara aí, não. Vigiar. Tem que ser vigiar, já falando que vigiar. Senão você vai ser expulso da vinha. Cuida da minha, mano. Cuida da minha, senão, Eu moleque. já vou aproveitar e mandar um beijo pra minha vida. Aleluia. Vou mandar um beijo pra minha esposa também. É, Vitor, já? Abençoe. Eu mando todos os programas. Quando eu mandar, né, amigo? Só pra eu mandar. Quero pedir oração para as pessoas que pedem oração pela vida do Júnior, né? O pastor quiser apresentar uma oração, o pastor Michel também. Quero orar pela vida do Júnior, pessoa que nos pede oração, né? As famílias do Rio Grande do Sul que vêm, né, novamente se reconstruindo, sei que muitas percas houve ali, mas que Deus possa consolar e confortar. Orar para minha família também, para a vida do meu pai. Eu queria agradecer, é um privilégio ter vocês aqui conosco, a gente aprendeu um pouco com vocês, né? Eu brinco com o pastor Luiz que eu saio renovado todo dia aqui. É incrível, eu chego de um jeito e saio totalmente diferente. Porque aquilo consome a gente, né? A gente vai cada dia crescendo um pouquinho em Cristo, né? Então é um privilégio ter vocês aqui. A casa sempre vai estar aberta para vocês quando quiserem. É sempre muito bom falar de Cristo, né? Eu falo pro Luizinho que a gente podia pagar umas 5 horas seguidas aqui. Que a gente ficaria falando, Ia ter assunto, trocando. Ia ter Bíblia, viu? Experiências, né? E mais uma vez agradecer a presença de vocês. É muito bom ter vocês aqui conosco. Obrigado, prazer conhecer vocês. Obrigado por permitir a nossa participação aí. Que Deus continue abençoando esse projeto. Que o mais importante é levar a palavra de Deus para as pessoas, né, para os homens, e angariar almas aí para o reino, né? Que o reino avance através da vida de vocês. Que não é aos olhos de muitas pessoas pode ser um projeto simples, mas tem um que sabe o valor, sabe o que tem no coração dos irmãos aí, e com certeza ele vai continuar abençoando e capacitando e vai alcançar muitas e muitas vidas aí para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu também passo das palavras do pastor Michel Asmir, né? Também foi uma honra estar aqui com os irmãos, né? O pastor Luiz, também foi do tempo que a gente não se via, né? Mas que Deus possa abençoar grandemente esse projeto, a vida do pastor que fica ali atrás das câmeras de Deus, que Deus possa abençoar grandemente. Amém? Foi uma honra, né? Que pode contar conosco, né? Sempre que precisar de nós, não apenas muitas vezes para estar aqui de frente à câmera, mas para divulgar um trabalho, né? Para uma ajuda, uma necessidade. Estamos juntos, como o pastor Michel falou, né? Para que o reino possa avançar, o verdadeiro evangelho possa avançar, né? O evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que bate no pecado mesmo, mas abraça o pecador, né? Então que Deus possa abençoar, que Deus possa abençoar todos que nos ouviram na noite de hoje. Pedindo uma oração, pastor Luiz, tem uma irmã da igreja que está com o irmão dela, a esposa do irmão dela acabou de ganhar gêmeos, né? E a situação está bem crítica. É a Lívia e a Alice. A Lívia, ela já está num estado melhor, mas a Alice está bebezinha, né, recém-nascida, está num estado bem crítico, pulmão perfurado. Então, vou pedir para os irmãos aí que estão nos acompanhando para apresentar em oração também. Soberano Deus eterno, Senhor. Pai, já quero agradecer por a vida do pastor Michel, pastor Mateus, Senhor. A vida do irmão Vitor, pastor Renilson, minha vida, Pai. Pai, podcast maravilhoso, Senhor. Isso falou grandemente aos nossos corações a respeito da vinha, Senhor. A vinha, Pai amado, Pai, que Deus conduz a salvação. Pai amado, Pai querido, Deus, será cada nome que foi dito, Pai. Existe ali, Pai amado, gêmeas ali, Pai. Entra, Pai amado, opera, Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado, Pai amado, Pai querido Deus, Senhor Jesus. A cada nome que foi dito, a cada família que é apresentada nesta oração. Senhor, Pai amado, Pai querido Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Pai, eu sinto a Tua graça, Pai amado, em nosso meio. Deus amado, Espírito Santo da verdade, nos leve no nosso lugar de segurança também, Senhor. Livrando da mal perdida ao seminário, causa dos governantes de tudo mal, Senhor. Pai amado, Pai querido Deus, Senhor, abençoa os seus filhos que, Pai amado, Pai querido, vieram aqui, Senhor, nos ajudar, Senhor, Pai. Aqui não é placa, aqui não é que não, Pai amado, aqui é reino, aqui, Pai amado, Pai querido, é alma, Senhor. E é o nosso objetivo, Senhor, Deus amado, que a palavra seja, Pai amado, Pai, lançada, Pai, levada, Senhor, aos 4 cantos da terra, Senhor, e vidas serem transformadas, Pai amado, Pai querido. Hoje nós aprendemos o valor da vinha, o valor que é colocado, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, o valor, Pai amado, Pai querido, da herança que foi colocada em nossas mãos, e nós possamos ter zelo, cuidar, Pai amado, Pai querido, Senhor, porque naquele grande dia o Senhor vai requerer, Senhor. Pai amado, Pai querido Deus. Então eu quero vos pedir, Pai amado, Pai querido, vos agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Desde já quero agradecer a todos. Que Deus possa abençoar todos os nossos ouvintes. Que Deus continue derramando chuva de graça. Você que está com uma dificuldade, algum problema, mande seu WhatsApp, né? 954610600. Entre em contato, você que está passando uma dificuldade, a gente podemos ajudarmos da melhor maneira possível, né? Só chamar no particular ali, e ali a gente vamos ver a melhor maneira de estar te ajudando no problema talvez espiritual, sentimental ou financeiro, né? Da maneira que a gente puder estar ajudando, né? E o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe. Amém? Encerrado, cara.